Oi, gente, meu nome é Gabriel Prieto, eu tenho 40 anos e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci na periferia de São Paulo, filho do Orlando, da Ruth, irmão da Vivian, uma família super tranquila, simples, porém muito trabalhadora. Meu pai, na minha infância, tinha uma Kombi, ele vendia verdura, legumes. Minha mãe era vendedora de uma loja de tecidos. Eu nunca passei fome, mas eu também nunca tive tudo que eu queria, né? Foi uma vida simples, mas foi uma vida muito legal. E eu me lembro que muitas vezes meu pai, às vezes ia me buscar na escola com a Kombi dele, e ele aproveitava para vender o que ele tinha para vender: laranja, batata, cebola. E naquela época eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu tinha um pouco de vergonha disso, então muitas vezes eu acabava deixando meu pai na porta da escola, por conta de não querer entrar na Kombi com ele, e acabava indo embora de ônibus. Eu não entendia que ele estava batalhando pela nossa vida, pela nossa família, né? Com 16 anos, eu sempre tive um sonho, né? E com 16 anos, meu sonho era morar fora do país. Eu achava que um dia isso podia acontecer na minha vida, né? Porém, com 16 anos, eu tive os primeiros contatos com o mundo das drogas e fiquei usando até quase 22 anos. As coisas na minha casa melhoraram um pouco. Eu fui para a faculdade, meus pais conseguiram pagar a faculdade de jornalismo para mim. Eu trabalho desde os 15, então eles me ajudavam com a faculdade, as outras coisas eu corria atrás também junto com eles. E meus pais conseguiram pagar a faculdade de jornalismo para mim, e eu terminei essa faculdade no ano 2000. E aí eu fui realizar meu sonho, que era de morar fora do país. Eu fui morar na Inglaterra. Fui morar na Inglaterra com 2 amigos, e lá talvez tenha sido o ano que eu, ao mesmo tempo foi o ano que eu mais viajei, né, por vários países lá. Foi o ano que eu mais usei droga também, e nessa época eu já cometia também pequenos furtos, assim. Então a minha vida estava indo um buraco mesmo, assim, pelo meu caráter, as coisas que eu fazia, e desonesto, e infiel, e um monte de coisa que eu estava me envolvendo naquela época, né. E teve uma noite, gente, que teve uma festa na minha casa. Isso foi em novembro de 2001. Regado a tudo que vocês podem imaginar, né? E quando acabou essa festa, eu bolei mais um cigarro de skunk e fui pra... Eu morava no 9º andar de um prédio, e fui pra a escada do prédio, e eu comecei a descer as escadas, e pensando na minha vida, no que eu tava fazendo, roubando, usando droga, fazendo um monte de besteira. E eu cheguei até o térreo, sentei na calçada, e eu me lembro bem que tinha uma árvore bem grandona, assim, onde eu sentei. E aí eu olhei para aquela árvore e comecei a lembrar das coisas que minha mãe me falava. Minha mãe me dizia que se um dia eu quisesse, Jesus podia mudar a minha vida, podia me tirar das drogas, me perdoar e reconstruir a minha história. E eu olhei para aquela árvore assim, fiquei olhando para ela, e eu perguntei: Deus, se você existe, fala comigo. E uma voz, não como as que vocês estão me ouvindo, eu não sei explicar, mas veio até o meu coração. E aquela voz me chamou de filho. Me dizia: filho, volta para casa, não te criei para isso. E se você continuar aqui, você vai morrer. E eu tava muito louco, assim, brisado mesmo, por causa das coisas que eu usava. E eu falei: não é possível que isso existe. Aí eu abaixei minha cabeça, fechei os olhos e falei: Deus, se você existe, fala comigo de novo. E aquela doce voz dentro do meu peito explodiu. Eu lembro que eu fui para casa, dormi, no outro dia eu acordei de manhã e falei: cara, eu vou embora daqui. E aí eu voltei pro Brasil em dezembro, e a minha vida começou a reconstrução da minha vida, né? E aí eu comecei para a igreja, aprender mais sobre Deus. Eu tinha um pé atrás com a igreja na época, porque, enfim, o dinheiro e tantas outras coisas que a gente ouvia falar. E eu fiquei 6 meses indo pro culto e estudando um pouco, conhecendo um pouco a Bíblia, fazendo novos amigos. E um dia teve um grupo de teatro lá que foi falar sobre missões, e quando eu vi, eu já estava lá à frente. Eu havia me rendido, e Deus estava me chamando para missões, né? E aí eu cheguei na minha casa, naquele domingo, fui contar para minha mãe, né? Falei: mãe, tem uma coisa para te contar. E aí ela falou: o que foi, filho? Eu falei: meu Deus me chamou para missões, para contar a minha história por aí, o que Deus tem feito na minha vida e tal. Ela falou: senta aí, filho, que eu vou te contar uma coisa. E ela me falou assim: Gabriel,
quando você nasceu, a gente te apresentou na igreja e te consagrou a Deus, te consagrou ao Senhor. E o dia que você foi consagrado ao Senhor, o Espírito Santo me falou que você seria um missionário. E hoje, 22 anos depois, se cumpre a palavra. Eu falei, mãe, nossa, você é muito louca. Por que você nunca me falou isso, né? Porque minha mãe podia ter me pressionado nesse tempo, né? E ela nunca me falou, né? E ela falou, eu falei, por que você nunca me falou isso? Ela respondeu assim, porque eu preferia acreditar em Deus, naquilo que Ele faria na sua vida. E aí as coisas começaram a acontecer, eu me juntei com alguns amigos lá, alguns andavam de skate, e aí começou a nascer a missão, que existe até hoje, que se chama Extreme Impact. Eu acabei indo para o seminário, me tornei pastor, e a gente começou a viajar, periferia de São Paulo, Brasil, depois foi para América Latina, e na primeira viagem que a gente fez para América Latina, estava indo para o Peru. Nessa época eu trabalhava como relações públicas de vários cozinheiros reconhecidos no Brasil e um grande cozinheiro no Peru. E Deus começou a conectar isso na minha vida, com a gastronomia, a ação social, minha história, a transformação através do poder do amor, do Evangelho de Jesus Cristo. E indo para o Peru, se preparando para ir para o Peru, na verdade, a gente começou a vender hambúrguer no final do culto da nossa igreja. E naquela época, isso foi em 2013, naquela época eu trabalhava numa agência de comunicação, né, da qual eu fazia serviço de relações públicas, prestava esse trampo de relações públicas. Nasceu um evento que chama São Paulo Burger Fest. E eu fazia parte do board, né, de criação dessa agência. E aí o Cláudio, que é um amigo até hoje, e ele é diretor dessa agência, ele falou, Gabriel, a gente queria uma barraca com fundo social de comida nesse evento, né? E a gente podia colocar alguém. Aí eu falei, legal, no fundo eu queria muito fazer, porque eu já estava fazendo, né? Mas eu não podia dizer isso, porque ia ser esquisito, né? E aí ele falou assim, cara, você está fazendo isso, por que você não vem então com o hambúrguer que você já está fazendo e vocês vão ser a única barraca, uma hamburgueria social que milita por isso e tal. Aí eu falei, cara, eu aceito. E dessa que a gente começou, a gente levantou, lembro, eu precisava vender 14 mil reais, assim, e em 3 meses a gente vendeu isso, a gente foi para o Peru com esse grupo, a gente trabalha com arte, né, percussão, skate, futebol, para crianças carentes, jovens e adolescentes carentes, né. E aí a gente foi para o Peru para fazer um trabalho lá. Quando a gente voltou, o Holy Burger, que é a hamburgueria, já começou a ficar conhecida, e a gente pensava sempre em fazer o melhor hambúrguer do Brasil, assim, a gente sempre lutou para servir um bom produto, né, não só ser uma coisa de ação social, porque eu entendo que as pessoas ajudam projetos e tal, mas quando esse produto é bom, ele por si só já se vende, a causa é nobre e é legal, foi que deu origem a gente. Só que o produto é muito bom, né? Tinha que ser muito bom. E aí nesses 6 anos quase de história do Holy Burger, a gente foi eleito 2 vezes o melhor hambúrguer de São Paulo pelo Estadão, 2 vezes vice-campeão do melhor hambúrguer do Brasil pela revista Prazeres da Mesa, que é a revista mais conceituada de gastronomia do nosso país. 2 vezes eleito vice-campeão, melhor hambúrguer de São Paulo pela Veja, que São Paulo tem o maior número de hamburguerias do nosso país, tem, se eu não me engano, são 8 mil. E a gente começou a ver os sonhos acontecendo, né? E a gente, com o Holy Burger, a gente acabou resolvendo 2 dilemas que a gente tinha como ANG, né? Um deles era gerar emprego para os meninos, que a gente atendia os meninos só até 16 anos. Então a gente começou a gerar emprego. Então a gente chegou a ter 14 meninos que saem da ONG e trabalham comigo. Alguns estão comigo até hoje. E o outro era arrecadar recursos para que esses projetos pudessem continuar acontecendo, né? Hoje a gente apoia o Novos Sonhos, que é um projeto que lida com 500 crianças lá na Cracolândia, em São Paulo, com basicamente as coisas que o Extreme também faz: jiu-jitsu, balé, futebol, skate, música e mais algumas coisas. E a gente apoia um casal que constrói móveis para refugiados na Jordânia, que é o Ismael e a Fanny. A gente apoia um outro casal que está em Recife, trabalha numa missão chamada Shores of Grace, que é o Pedro e a Larissa, trabalham com crianças e mulheres vulneráveis. A gente apoia 2 professores integralmente lá no Novos Sonhos. E basicamente esse é meu trabalho, né? E aí, quando eu percebi, Deus já estava conectando toda a minha vocação, né? Eu nunca imaginei que do jornalismo que eu tinha me formado,
eu ia voltar para o Brasil, ia trabalhar com um chefe de cozinha, e eu me apaixonei por gastronomia. Eu imaginava que eu ia ter um restaurante quando eu tivesse velhinho, para de alguma forma me manter, né? E quando eu vi, eu estava completamente mergulhado, né? Quando eu me vi, eu já estava completamente mergulhado nesse universo de gastronomia, atendendo um monte de chefe conhecido no Brasil, o Alex Atala, Jefferson Rueda, um monte de cara fera, e eu me apaixonei por isso, porque também é uma forma de transformação social, né? E eu costumo dizer que tá 7-1 já, porque de onde eu vim, tudo que eu já fiz e as coisas que Deus tem feito assim na minha vida, eu só tenho a agradecer. E o meu sonho, que até então eu achava que era só morar fora, hoje eu acredito numa juventude longe das drogas, longe do crime, longe da violência, e essa é a minha vocação. É aquilo que eu tenho prazer de fazer. A gente já, nesses anos pra cá, a gente foi pra África, 2 vezes pra Angola, eu tô indo pra Moçambique, a gente foi pra Amazônia com o barco hospitalar, junto com a Visão Mundial e tantas outras coisas que a gente tem feito. E acho que já deu, essa é a minha história. Falar sobre vocação é falar sobre viver, para mim. É muito difícil, não sei se em outras culturas do mundo que eu desconheço, mas aqui no Brasil tem aquela coisa a gente começa a ser submetido a alguma pergunta-chave dentro de casa, na rua, que é: o que você vai ser quando crescer, né? Eu me lembro da minha resposta para essa pergunta. A minha resposta era: eu vou ser bombeiro. Eu não me tornei um bombeiro e não me sinto frustrado por isso, né? Eu acho que eu posso afirmar, né, que eu descobri minha vocação vivendo. É difícil você com 17 anos ter que escolher o que você quer ser quando crescer, né? Eu me lembro quando eu fui fazer, na fase de prestar vestibular, preencher lá o curso que você quer, a carreira que você quer seguir. Eu prestei vestibular em 4 universidades e graças a Deus eu entrei na que eu fiz, que foi jornalismo. Mas eu não imaginava que através do jornalismo Deus podia me conectar com a minha vocação, né? Eu não creio que isso foi acaso. Mas é muito interessante porque acabo vivendo e usando, né? Com o jornalismo veio o jornalismo gastronômico, do jornalismo gastronômico veio relações públicas, e aí veio a missão, a organização, e as minhas coisas começaram a acontecer, né? E a vocação está muito ligada, acho que totalmente ligada a prazer. Quando a gente trabalha só por dinheiro ou para impressionar alguém, eu acredito que essas coisas são fundamentais. Na verdade, a grana, né? Sobrevivência. Mas quando se faz com prazer, ela não se torna enfadonha, né? Não é leve, a vida fica um pouco mais leve, porque você faz com paixão, né? E ainda assim Deus te dá o privilégio de você se sentir realizado fazendo aquilo, né? Eu acredito que existem garis que são muito realizados, porque gostam do que fazem. Assim como eu acredito que tem médicos que são super felizes com o que fazem. Não porque teve um pai rico que pagou uma universidade de 12, 15 mil reais, mas porque fazem aquilo com muito prazer, né? E quando você identifica isso em você, de alguma forma você consegue andar e viver os propósitos que Deus tem para você, né? E se você que está ouvindo esse vídeo está desesperado, pensando: poxa, eu vou fazer vestibular agora, eu já fiz, eu estou no curso errado, Deus vai conectar todas as coisas na sua vida, mesmo. Algumas coisas a gente vai aprender com a vida, algumas coisas nós vamos aprender na universidade. Quando você perceber, tua vida está andando e você vai pegando uma coisa que você aprendeu ali e outra ali, e Deus vai conectando todas as coisas, até porque é uma promessa dele, né? A promessa dele é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Todo mundo tem um chamado e todo mundo tem uma vocação, né? Aliás, as duas coisas significam exatamente o mesmo, né? Se eu tivesse ideia lá com 17 anos que eu ia viver o que eu faço hoje, eu não sei como seria, é uma pergunta difícil de responder, mas eu não deixei de dormir, eu não deixei de sonhar por causa disso, mas fazer o meu papel, que era estudar, conhecer, pesquisar, andar, e acreditar que de alguma forma Deus contemplava o meu coração e podia me conduzir para o lugar que ele queria me conduzir, né? Quando eu penso no chamado, na vocação, eu também gosto de pensar em Pedro, né? Por exemplo. Eu acho impossível que o apóstolo Pedro
pudesse ter noção do sim dele para Deus. Você pode pensar junto comigo? O dia que Jesus chega para Pedro, Pedro está com a rede pescando lá, Jesus fala para ele, cara, larga tudo e me segue. Que convite é esse, meu? Você acha que Abraão sabia? Olha o que Deus fala para Abraão. Deus fala assim, ó, sai da tua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não chamou o Uber para Abraão e falou, ó, o destino final é esse, né? Ele simplesmente disse, sai da tua terra, né? O sim de Abraão nos tornou filhos da promessa, assim como incontáveis são as estrelas do céu, né? Abraão também não tinha ideia. Eu acho que eu e você, nós somos assim também. O que Deus requer de nós é o nosso sim. E para dizer sim para Ele, a gente precisa confiar. Só que como os nossos relacionamentos são super líquidos e a gente usa os relacionamentos humanos para muitas vezes se basear no relacionamento com Deus, a gente tem uma luta grande aqui dentro do peito, que é a falta de confiança e a falta de fé nele. Porque muitas vezes o homem nos decepcionou quando confiamos nele. Então a gente segura muito o nosso sim, para dizer sim para Deus. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas independente do que você for se tornar, diga sim para Deus e confie. Ele não é como o homem que nos decepciona e nos falha. E ainda que você não venha se tornar aquilo que você dizia que você ia ser quando era criança, no meu caso bombeiro, isso não significa que seja uma derrota ou uma frustração. Eu louvo a Deus por não ser um bombeiro, porque tem outras pessoas que são bombeiros e são muito melhores do que eu. Mas Deus me tornou em relações públicas, depois um pastor e alguém que milita pela juventude carente aqui do nosso país e fora daqui. E é muito bom porque me dá prazer em fazer isso. Talvez se eu tivesse que subir uma escada com uma mangueira de água e apagar o fogo de um prédio, embora seja muito legal e eu acho nobre, eu não faria com a excelência que um bombeiro faz. E eu te desafio a dizer sim para Deus e confiar nele. Ele não é o homem, ele não nos decepciona. E a gente pode nele viver o nosso sonho e a nossa vocação. Eu sou mais um sobrevivente, mais um improvável que está debaixo da graça e do poder e do amor dele.